Fala galera, quem fala com vocês aqui é David Pita. Aqui quem fala é Juan Carlos. Gostaria de dizer que a gente passou aí uma semana sem postar nada porque a gente levou um strike, mas na realidade foi preguiça mesmo. 5 dias, cara. Mas na realidade esses dias aí que aconteceram, o que aconteceu ontem e hoje, né? Tá valendo aí a gente voltar à atividade. Menino, o que aconteceu lá na Bahia, policial militar Wesley Góes morto aí, né? Depois dele ter entrado em um suposto surto, vamos dizer assim. Mas na realidade, na minha opinião, é claro, é só vocês verem o vídeo, né? Primeiro, de tudo, vocês têm que ver o vídeo e vocês têm que tirar as próprias conclusões. Então ele fala diversas vezes que ele não vai prender trabalhador, né? Que esse não é o trabalho da polícia, que ele não entrou na polícia para isso, né? E que ele queria estar lá queria ser ouvido. A realidade é essa. Vão ter várias histórias, várias teorias, mas o que a gente com certeza pode apurar disso aí é que a polícia está sendo colocada contra o cidadão e eles estão em um estresse extremo, né? Eles estão diariamente tendo que lidar com situações que não deveriam ser corriqueiras, não deveria fazer parte da rotina deles, e muitos deles não concordam assim como esse soldado, né? Pois é, a única diferença é que ele foi um louco, um lúcida, né? Ninguém vai saber dizer o que aconteceu na realidade dentro da mente dele. Mas o que aconteceu foi que ele estava lá no Farol da Barra falando que queria proteger o cidadão e tudo. E aí ele estava em negociações com a polícia durante aí umas 2-3 horas. E aconteceu dele atirar contra a polícia, né? E a polícia revidou e matou o cara, né? Isso aí já todo mundo sabe. Se você atirar contra a polícia, você vai receber. Agora ensejou movimentação também. A gente vê outros vídeos de algumas pessoas que trabalharam com ele dizendo: olha, ele era um cara bom, ele não era um cara violento, ele não era um cara que vão pintar isso na mídia, né? Vão pintar que ele era doido, vão pintar que, sei lá, era bolsonarista, vão pintar que o cara assistia muito vídeo no YouTube de direita extrema e que ele queria fazer alguma coisa. Não, é um policial negro, certo? Que estava descontente com a situação e que deveria fazer alguma coisa como todo policial deveria fazer. A realidade é essa. A polícia não deveria estar fazendo o que está fazendo, a polícia não deveria estar oprimindo o cidadão, a polícia não podia estar prendendo o cidadão. O que a gente vê aí é vídeo de policial batendo em cidadão, apontando a arma para um cabeleireiro, para o cabeleireiro fechar, mano. Exato, a polícia tá agindo com muito excesso, a gente já vem falando isso há vários e vários dias. Isso não é novidade, não só aqui no Ceará, não só lá na Bahia, isso é no Brasil inteiro. A gente tem relatos disso em todos os lugares do Brasil. E aí olha o que tá acontecendo. Aí eu vi um vídeo esses dias de um cara lá na Ucrânia falando que tem que se entrincheirar no meio da rua, que tem que combater, se a polícia vier pra cima tem que revidar, tem que ocupar os espaços públicos gigantes, né? Aí a gente soube também que esses dias ocorreu aí uma tentativa de assassinato, ou pelo menos uma ameaça de assassinato contra o governador do Ceará. São esses governadores que estão fazendo essas merdas todas, né? E eles estão fazendo com que porque é o seguinte, uma hora vai surgir um louco. Ah, David, você concorda com isso ou não concorda? Isso não. Uma hora vai surgir um louco, certo? Estão criando loucos, né? Na realidade, essa situação extrema que a população no geral tá sendo colocada contra a parede, tá tendo que ficar presa dentro de casa, isso não é saudável, isso não deixa ninguém são. Não precisa ser um grande cientista, um gênio, para saber que se você for colocado a esse tipo de estresse, isso vai gerar algum tipo de retorno, né? Com certeza. Então vai surgir uma reação. Você não pode colocar a polícia para bater em cidadão e não esperar uma reação. Isso vai acontecer, certo? E é isso que esses governadores, esses pontuais, como o da Bahia, como a daqui o do Ceará, o do Rio de Janeiro, de São Paulo, eles estão fazendo. Eles estão cavando uma catástrofe, certo? Porque eles estão colocando muita pressão e o povo uma hora vai endoidar, vai surgir um louco, certo? Esse daí da Bahia foi o primeiro, certo? E foi sorte que foi do lado da polícia, né? Mas
quando for o cidadão. Aí vai pra cima da polícia, vai acontecer merda, o pessoal vai... Olha, escreva o que eu tô dizendo. Pra gente ter uma guerra civil, só tá faltando as asas. A gente já está muito próximo disso, né, de uma guerra civil. Isso aí fica claro para quem acompanha um pouquinho a história e as lutas, né? O povo sempre, quando tenta adquirir direitos ou luta pelos seus direitos, nunca consegue de uma maneira pacífica. Isso não é que eu esteja fomentando que você deva agir de uma maneira bruta, deva conseguir através da força. Mas historicamente o povo só consegue lutar pelos seus direitos de maneira não pacífica. E eu não vou conseguir julgar reações, tá? Se o que o cara fizer ou o que o cara deixar de fazer, eu não vou conseguir julgar. Eu consigo julgar os culpados, certo? Eu consigo julgar quem tá fazendo a ação, quem tá oprimindo, quem tá batendo, quem tá... olha, o caso lá do governador de Maranhão, se eu não me engano, que tá agora querendo usurpar o direito à propriedade, cara. Eles estão querendo tomar na força o que você muitas vezes trabalhou anos e anos, financiou para adquirir, e de uma maneira vergonhosa, né? Agora, o que a gente tira disso, né, puxando aqui um pouquinho, é que a gente já teve outros políticos, né, vamos dizer assim, ameaçados. A gente já teve outros políticos que sofreram ameaças, assim como o governador aqui do Ceará. Um exemplo prático disso e bem perto é o caso do André Fernandes, que teve várias e várias ameaças contra ele, e numa delas já destruíram até o carro dele, né? Não, e assim, por exemplo, tá acontecendo aí com o Camilo, né, o governador do Ceará, que realmente recebeu essa ameaça de morte. Pelo que eu soube, são algumas pessoas que estão querendo pagar para assassiná-lo. Foi isso que aconteceu. Aí foi deflagrada aí a investigação na Polícia Civil, e eles prenderam lá uma galera que tava falando sobre isso, né? Porque também você hoje em dia não tem privacidade nas redes sociais. Então cuidado com o que você fala, sabe? Mesmo que seja de brincadeira, pode ser que você seja alvo aí. Aí o que é que acontece? Um cara desse, ele foi só ameaçado, tá acontecendo uma comoção nacional, não sei o que. Um candidato à presidência leva uma facada. Isso é normal, isso a mídia não abraçou. Tem gente que comemora e tem gente que diz ainda que a facada foi fake, que a facada foi de mentira, que a facada foi apenas um golpe publicitário para poder promover a candidatura do tal candidato. A estupidez humana, quer dizer, você dizer que vai assassinar alguém é uma coisa muito pesada, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Mas o que a gente teve foi uma tentativa de assassinato, onde tem alguns doentes que dizem que não, isso daí foi porque ele... Não. Porra. Tem gente que comemora, e o mais cruel disso tudo, né? Tem gente que acredita mesmo que os médicos, aquela equipe médica, a equipe de socorro, segurança, aquela galera inteira estaria envolvida em uma minissérie. Pode ser uma novela, isso? Eu não entendo a cabeça. Eu não entendo a cabeça de quem fala que aquela facada foi fake. O que eu entendo é que a gente teve aí já, né, confronto. A gente já teve confronto com a polícia, tá? A gente tá tendo aí, por exemplo, só um adendo, não é o governador do Maranhão, de Sergipe, que tá querendo aí cortar os direitos da propriedade. A gente está tendo policial batendo em trabalhador, ou seja, é o governo colocando a polícia contra o trabalhador, e daqui a um pouco o trabalhador vai ficar contra a polícia, certo? A gente tem a possibilidade de greve de caminhoneiro, de motorista de ônibus e tudo. E aí o que é que acontece? A mídia, em vez de ajudar, o que é que a mídia faz? A mídia, a gente teve hoje a saída do ministro das Relações Exteriores, né? Estavam dizendo que ele não estava fazendo nada. A gente conseguiu insumo da China para produzir a nossa vacina através dele. Não só o insumo, né? Mas como o direito de produzir a nossa vacina e a de outros laboratórios.
satisfatórios, né? A gente sempre teve aí boas relações exteriores com vários dos países de primeiro mundo, como Israel, como Estados Unidos, como diversos, e tudo graças ao trabalho do Ministério. Agora, o que muita gente não percebe é que sempre foi criticado político. Quando foi que você não criticou político? A gente critica diariamente e uma coisa muito corriqueira é criticar os ministros que foram indicados pelo atual presidente, mas vale ressaltar que todos o que eu estou dizendo é assim, sempre a gente criticou políticos, sejam eles deputados federais, estaduais, senadores. Por quê? Porque a grande maioria é ladrão mesmo, são safados mesmo. Se você prestar bem atenção, no Senado a gente tem 81 senadores, desses 60 são investigados no STF. 80% deles são. Certo. Então isso, e aí numa realidade de 512 deputados federais, aí você tem mais 300 e pouco, certo? Então a gente sempre tem a noção de que a gente sabe que a maioria do político é ladrão. E a gente coloca alguém no governo, tá? E esse cara, ele de maneira... Pode ser que ele tenha feito um ou outro erro, é claro, ninguém é 100%, mas ele colocou sempre pessoas de competência conhecida para os seus ministérios, né? Sempre. Exatamente. O cara que tem um currículo do contrário dos antigos presidentes indicavam, sei lá, que era a política do toma lá da cá, e antes que você venha falar, não, porque ele tá fazendo o toma lá da cá agora. Isso é claro. Você tem que entender que se você chega num local onde a gente tá fazendo uma política e todo mundo tá criticando porque você não tá conseguindo negociar, realmente a gente não consegue negociar com ladrão e a gente não deve negociar com ladrão. Mas a questão é, se o presidente chegar lá denunciando certos ladrões que tem lá, certos bandidos que tem lá, o que é que vai acontecer? Ele que vai ser processado, sabe por quê? Porque se eu gravo um vídeo de um deputado saindo com dinheiro na cueca, se esse vídeo não for gravado de uma maneira legal, autorizado pela polícia civil, infelizmente não vai servir. Ou seja, você sabe que o cara é ladrão porque ele tá no vídeo com dinheiro na cueca e simplesmente o vídeo vai ser anulado. O vídeo vai ser anulado. Ou seja, a gente sabe que muitos desses caras são ladrões, certo? A gente sabe que muitos deles são bandidos, alguns até condenados, como o nosso ex-presidiário Lula, tá? E o que é que acontece? Ele é simplesmente absolvido e perdoado de todos os crimes que ele cometeu. Todo mundo sabe que o cara é bandido. A gente tem delação, a gente tem dinheiro devolvido, tá? O que é que falta? Ninguém devolve. Você vai devolver um dinheiro que você teoricamente não roubou, né? Não faz sentido. Você vai trabalhar para ganhar, sei lá, 50 milhões. Aí a polícia chega, não, você roubou aqui 100 milhões, você vai devolver 50 milhões. Exato. Sem ter roubado. Aí o que é que acontece? O que é que aconteceria se o Bolsonaro chegasse lá, tocando o pé na porta, dizendo que não vai negociar com bandido, e fosse lá denunciando cada um que acontecesse? Então, simplesmente o STF ia processar o cara, ia fazer impeachment. Então o Bolsonaro, ele tá pisando em facas, tá pisando em ovos. É um campo minado ali para ele conseguir trabalhar. Né? Infelizmente ele tem que saber o que está fazendo. Ele tem que saber o que está fazendo. Muitas denúncias contra o STF, contra o Senado, a gente não vê passando, né, continuando, tendo uma certa continuidade, porque quem homologa, né, a denúncia são senadores. E a gente tem aí quase 80% de senadores sendo investigados e sendo julgados pelo STF. Ou seja, meu amigo... E a culpa, meu amigo, disso tudo é sua. É você que não vota, é você que não discute política, é você que não conversa, é você que na hora de fazer o seu voto, você não vai num site pesquisar o que é que cada cara desse fez, o que é que cada cara desse deixou de fazer. Você não, é como o nosso ministro Paulo Guedes falou, se eu botar no Google, se eu der uma googada, dinheiro na cueca, de quem que vai aparecer o nome? Como é que um cara desse consegue se reeleger? Pois é porque existem os portais da transparência, mas infelizmente o brasileiro não tem o hábito de consultar, o brasileiro não tem o hábito de pesquisar. A gente é analfabeto funcional, mas muito disso é porque quer. Eu fico me perguntando assim, não, eu sou contra Bolsonaro, beleza, mas vamos lá dar uma googada aqui, Maria do Rosário.
a gente vê o que acontece, no que o marido dela é investigado, no que ela é investigada, no que o Ciro é investigado, como é que o Ciro trata pessoas doentes em fila de hospital, certo? Então, o que está acontecendo, a culpa é sua que não conversa, a culpa é sua que não debate política, a culpa é sua que não quer saber dos acontecimentos. Você que prefere ficar no Instagram vendo besteira toda hora, todo instante, e você não percebe que o país, você também tem responsabilidade com a política do país. Você vive no país, reclama, eu vejo pessoas reclamando diariamente, e eu falo, você votou em quem? Você procurou saber um pouquinho da história dessa pessoa, um pouquinho da biografia dela até hoje? Como é que pode um comerciante que mora no Ceará saber o que é que o Camilo fez, o que é que o Camilo faz, o que é que o Pinguim fez, o que é que o Pinguim fazia? O Pinguim que eu digo é o nosso antigo prefeito, Roberto Cláudio, certo? E você ainda elege um sarto. Um surto, né? Saiu o Pinguim do Batman, literalmente. E entrou o Coringa. É incrível a capacidade de inteligência da galera aqui do Ceará. Então é isso, meus amigos. Olhem, prestem atenção nesses acontecimentos, certo? Esse policial foi apenas o primeiro a morrer. A gente tem aí a notícia do pastor que falou do apocalipse amanhã. E com certeza eu já tô até com medo de sair amanhã, viu, menino, no meio da rua, viu? É capaz de acontecer mesmo. Ressalva, esse foi o primeiro policial que a gente soube do que aconteceu, né? Porque a gente sabe que dentro das instituições as pessoas sofrem muitas pressões que não vêm a público, né? É verdade. Essa questão de patente conta muito. Então pronto, a gente tem esses loucos aí querendo matar governador, policial se matando, gente querendo fazer guerrilha civil. E eu digo, é só começo. Pessoal, se cuidem, tá? Prestem atenção aí nos próximos passos, nas próximas tensões políticas, porque a gente está vivendo um momento muito perigoso na história. A gente está numa linha tênue aí, que precisa de uma atenção, e precisa de atenção do maior número de pessoas possíveis, porque uma só pessoa não vai conseguir resolver, certo? A gente não tem como julgar as ações desse soldado, a gente não pode, não sabe o que ele estava passando, certo? Não estamos aqui defendendo e nem acusando ele. A gente está simplesmente mostrando os fatos de maneira da nossa leitura, né? A leitura que a gente fez dos acontecimentos, de maneira que a mídia não mostra. A gente está mostrando aqui para vocês nosso resumo, a maneira que a gente absorveu. O nosso olhar sobre a notícia. Então, gente, quem falou com vocês aqui foi David Peter. Aqui foi Juan Carlos. E por favor, não vão se assustar se às vezes a gente tá muito puto e às vezes a gente leva na brincadeira não, viu, menino? É porque aqui quando não é 8,